Este vídeo apresenta alguns dos procedimentos de operação e segurança de mini-valetadeiras Vermeer. Todos os modelos de mini-valetadeiras Vermeer são similares, mas podem ter controles diferentes. Os componentes de sua máquina podem ser diferentes dos exibidos neste vídeo, mas a maioria das funções operacionais é a mesma. Sua mini-valetadeira Vermeer está equipada com recursos de segurança, mas também são necessárias práticas seguras de trabalho para a prevenção de acidentes. O uso incorreto da máquina pode resultar em acidente grave ou morte. Para sua segurança e a dos demais, sempre tenha cuidado e bom senso. Este vídeo é um complemento aos manuais da máquina e não contém todas as instruções necessárias para operá-la adequadamente. A Vermeer fornece cada máquina com 2 manuais do operador. Um está na biblioteca de recursos enviada com a máquina. O outro fica na caixa de armazenamento preta na máquina para estar sempre à mão. Antes de operar, todos os operadores devem ler e entender bem os manuais do operador e de manutenção e as instruções e sinalização de segurança na máquina. Ao assistir a este vídeo, pause-o e revise as informações a qualquer momento e consulte o manual do operador para reforçar o que aprendeu. Apenas pessoas responsáveis adequadamente treinadas devem operar uma mini-valetadeira. Familiarize-se com os controles, a operação e o uso da máquina sob a supervisão de um operador treinado e experiente. O operador deve estar familiarizado com as regras de segurança e regulamento do canteiro de obra e ser física e mentalmente capaz de operar a máquina com segurança. Consulte no manual do operador o equipamento de proteção individual necessário. Não use roupas folgadas e prenda cabelos compridos. Não use joias como anéis, relógios, colares ou pulseiras. O equipamento de proteção individual necessário inclui calçados de segurança, óculos de segurança envolventes ou óculos de proteção, capacete e proteção auditiva. Contate um especialista ambiental para determinar o nível de proteção auditiva necessário no canteiro de obra. Sempre faça uma inspeção visual da máquina antes de operar. A máquina deve estar em boas condições de operação com todos os equipamentos de segurança instalados. Consulte inspeções da máquina, intervalos recomendados e procedimentos dos manuais do operador, manutenção e peças. Ao ligar a máquina, sempre siga o procedimento completo de partida conforme instruções no manual do operador. Assegure que todas as outras pessoas estejam afastadas da máquina e do canteiro de obra. Para ligar a máquina, verifique se os controles de tração e acionamento do implemento estão em neutro. Engate o freio de estacionamento. Se aplicável, ponha a alavanca de aceleração em cerca de 1/4 da velocidade. Gire a chave de ignição até a posição de partida para ligar a máquina. Sempre siga o procedimento de desligamento indicado no manual do operador para desligar corretamente a máquina. Para desligar a máquina, verifique se os controles de tração estão em neutro. Verifique se os controles de acionamento do implemento estão em neutro. Engate o freio de estacionamento. Abaixe os implementos até o solo. Reduza a rotação do motor para marcha lenta. Gire a chave de ignição até a posição desligado e remova-a. Se equipada, desligue a válvula de combustível. Não seguir o procedimento de desligamento antes de trabalhar na máquina pode resultar em riscos inesperados. Siga o procedimento de desligamento após a operação, antes de realizar qualquer serviço ou manutenção e de transportar. As mini-valetadeiras Vermeer estão disponíveis com vários implementos como instalador de cabos vibratório, retroescavadeira, lâmina dozer e porta-carretel. Consulte um revendedor Vermeer para obter uma lista de implementos autorizados.
Nunca use um implemento não autorizado pela Vermeer Corporation. Antes de discutir operações da máquina, analisaremos os seguintes controles: acelerador, tração, acionamento do implemento e elevação e abaixamento do implemento. A alavanca de aceleração controla a rotação do motor. Para aumentar a rotação, empurre a alavanca para frente. Para reduzir a rotação, puxe a alavanca para trás. As mini-valetadeiras Vermeer são hidrostáticas e usam um único controle de tração para fornecer potência de tração variável em avanço e marcha a ré. Em algumas máquinas, o acelerador é usado para variar a velocidade de operação devido a mudanças nas condições do solo. Em outras máquinas, o controle de acionamento do implemento é usado para permitir velocidade de operação variável. O controle de elevação e abaixamento do implemento usa o sistema hidráulico da máquina para fornecer potência para elevar e baixar a lança. Algumas mini-valetadeiras Vermeer usam um controle remoto para a operação da máquina. As funções descritas nesta seção podem variar dependendo do modelo da máquina. Consulte detalhes e instruções sobre o local de armazenamento, código de acesso, operação dos controles, carga e outras funções do controle remoto no manual do operador. Ative o controle remoto antes de operar a máquina. Gire a chave de partida da máquina até a posição de funcionamento. Para ativar, pressione a tecla Liga, Desliga e insira o código quando solicitado. Neste ponto, o farol intermitente deve estar piscando. O alcance de operação normal do controle remoto é de até 9 metros da máquina. Verifique o alcance antes de operar. O controle remoto não funcionará se o alcance de operação for excedido. O sinal do controle remoto pode ser afetado por obstruções como prédios, árvores, pedras grandes ou outros sinais de rádio. Mantenha a linha de visão entre o controle remoto e a máquina para minimizar a perda de sinal. Se a máquina perder o sinal de controle remoto, o implemento e a tração param e a rotação do motor retorna à baixa. O operador deve ativar o sistema de presença do operador para acionar o movimento lento, o acionamento do implemento e pressionar o controle de presença do operador do controle remoto em um tempo definido ou a máquina para. Para algumas máquinas, é necessário conectar com cabo o controle remoto à máquina para operar uma valetadeira. Em caso de dano ou perda do controle remoto, a máquina está equipada com controles do modo de segurança. Ao terminar, sempre desligue o controle remoto e coloque-o no compartimento de armazenamento. As mini-valetadeiras Vermeer são equipadas com um sistema de presença do operador. Realize as seguintes avaliações para definir se os sistemas de presença do operador e controle remoto com cabo estão operando como planejado. Para algumas mini-valetadeiras sem controle remoto, se a tração ou acionamento do implemento for acionado e a alavanca de presença do operador liberada, o motor deve parar. E, se a alavanca de presença do operador não estiver acionada e tração, acionamento do implemento, ou alavancas de controle forem retiradas de neutro, o motor deve parar. Para outras máquinas Vermeer sem controle remoto, se o sistema de presença do operador não detectar um operador enquanto a tração ou acionamento do implemento estiver operando, as funções da máquina param, mas o motor continua a funcionar. Para mini-valetadeiras com controle remoto, os acionamentos de movimento lento e do implemento devem parar ao liberar os controles. Primeiro ative o controle de presença do operador, senão os acionamentos de movimento lento e do implemento não iniciarão. Para mini-valetadeiras com controle remoto e valetadeira, o acionamento da valetadeira não deve iniciar, a menos que o controle remoto esteja conectado com cabo à máquina. Consulte mais informações no manual do operador. Desengate o freio de estacionamento antes de operar a máquina. Sempre opere máquinas Vermeer em velocidade adequada para o terreno. Mantenha pessoas afastadas da máquina e da trajetória de deslocamento. Não pare, dê partida, nem vire repentinamente. Mantenha o peso equilibrado sobre as esteiras ao operar em terreno irregular.
Mantenha os pés afastados das esteiras e fique longe da máquina ao operar com controle remoto. Ao transportar a máquina em um reboque, não a carregue nem descarregue se não for devidamente treinado na operação da máquina. Leia e siga as instruções de transporte no manual do operador e os manuais do veículo de reboque e do reboque para obter precauções e informações de segurança. Antes de transportar, verifique o peso da máquina no manual do operador. Verifique o limite do peso de reboque para assegurar que o peso bruto da máquina com implementos cumpra os limites do reboque e do veículo de reboque. Ao carregar ou descarregar, verifique se o reboque está conectado adequadamente ao veículo de reboque e se os pneus estão bem calibrados. Se aplicável, verifique a conexão da língua, correntes de reboque, conexão elétrica e cabo do interruptor de separação. Calce as rodas ou acione o freio de estacionamento do veículo de reboque. Capotamento pode esmagar. Mantenha-se na subida. Não transporte pessoas. Pode ocorrer movimento indesejado da máquina ao carregar ou descarregar em superfícies escorregadias, sujas ou desniveladas do reboque. Pode ocorrer acidente grave ou morte se o operador for atingido ou esmagado pela máquina. Verifique se o reboque está nivelado e todas as superfícies de carga estão limpas e sem detritos. Manobre de forma suave e controlada. Dirija lentamente e de forma alinhada ao subir e descer do reboque para minimizar manobras. Não tente manobrar a máquina quando estiver equilibrada na transição entre reboque e rampa. Pare a máquina na posição de amarração. Se equipada, acione a alavanca do freio de estacionamento da máquina. Abaixe os implementos até a plataforma do reboque. Se equipada, ponha a trava da articulação na posição travada e fixe-a. Siga o procedimento de desligamento no manual do operador. Se aplicável, desligue o controle remoto e coloque-o no local de armazenamento. A máquina deve ser presa no reboque para transporte. Siga as instruções no manual do operador para amarrar corretamente a máquina. Ao descarregar a máquina do reboque, manobre de forma lenta e alinhada para minimizar manobras. Não tente manobrar a máquina quando estiver equilibrada na transição entre reboque e rampa. Ao chegar ao canteiro de obra, inspecione a área adjacente. Busque áreas sinalizadas, caixas de passagem, atividade recente de valeteamento e outras obstruções, condições ou situações que possam afetar a operação ou criar riscos de segurança. Verifique se há taludes e margens íngremes, obstáculos elevados, barrancos, valas e áreas que possam desmoronar. Remova objetos estranhos da área de trabalho. Mantenha a máquina afastada de redes elétricas e outros obstáculos e perigos aéreos. Mantenha espectadores e outras pessoas afastadas da máquina e área de trabalho ao operar. Paredes de valas podem desmoronar inesperadamente. Pessoas muito perto da vala podem cair na corrente de escavação. Antes de iniciar a operação, lembre-se de que pode haver redes de infraestrutura subterrânea. Colidir com uma rede elétrica pode causar eletrocução. Colidir com uma rede de gás pode causar explosão. A luz do laser de cabos de fibra óptica podem lesar os olhos. Ligue para o Serviço de Atendimento Unificado Local e concessionárias de rede de infraestrutura subterrânea não incluídas no serviço. Em áreas não atendidas por serviços de atendimento unificado internacionais, contate concessionárias de infraestrutura subterrânea ou agências reguladoras para localizar e demarcar instalações subterrâneas. Contate o gerente da obra em caso de redes subterrâneas privadas. Conheça o local exato de redes subterrâneas antes de escavar. Não trabalhe em valas não devidamente escuradas, inclinadas ou escalonadas. Pode ocorrer acidente grave ou morte por desmoronamento da vala. Há requisitos específicos para escuramento ou taludamento de paredes de valas em várias fontes, como agências estaduais e federais da OSHA. Leia e siga o procedimento de partida no manual do operador. Se usar um controle remoto, segure-o confortavelmente e não use luvas grossas ou folgadas.
Antes de operar, familiarize-se com os locais e funções do controle. Verifique se há pessoas ou obstáculos ao redor da máquina. Sempre opere a máquina em velocidade adequada para o terreno. Há risco de capotamento que pode causar acidente grave ou morte. Evite operar perto de taludes, grandes buracos, valetas, margens íngremes ou outro terreno que possa fazer a máquina tombar repentinamente para o lado. Antes de iniciar a escavação, assegure-se que todo o pessoal esteja afastado da máquina. Atropelamento pode esmagar pessoas. Mantenha os pés afastados das rodas ou esteiras. Para iniciar a escavação, mova o limpador de vala na posição elevada, se equipada. Ative o controle de presença do operador. Acione o controle de acionamento do implemento e aumente a aceleração até a RPM máxima. Abaixe lentamente a lança até o solo na profundidade de escavação desejada, movendo ligeiramente a máquina na direção da vala desejada. Não force a lança para baixo mais depressa do que a corrente de escavação pode remover material. Se a RPM do motor cair ou a corrente de escavação desacelerar, eleve a lança até a velocidade aumentar e continue a abaixar a lança. Se a valetadeira for forçada muito rapidamente no solo ou prender em um objeto, a corrente de escavação pode puxar repentinamente a máquina na direção da vala. Mantenha distância de residências, cercas, árvores e outros objetos. Pode ocorrer acidente grave ou morte se o operador for atingido pela máquina. Após concluir o corte de mergulho, eleve a valetadeira até que a lança fique nivelada com o solo. Pare a corrente de escavação e desligue a máquina. Siga as instruções no manual do operador para ajustar o limpador de vala. Lembre-se, contato com a corrente de escavação pode causar acidente grave ou morte. Nunca ajuste o limpador de vala com o motor funcionando ou o implemento se movendo. Ao atingir a profundidade desejada da vala, ajuste a velocidade da valetadeira e de tração para obter a melhor produtividade. Quando a vala estiver concluída, coloque a tração em neutro e eleve lentamente a lança. Quando a corrente estiver fora do solo, mova o controle de acionamento do implemento para neutro. Reduza a rotação do motor para marcha lenta e eleve a valetadeira até a posição de transporte. Você pode usar uma lâmina dozer opcional para aterrar a vala e ajudar a limpar e restaurar o canteiro de obra. Consulte a instalação adequada da lâmina dozer no manual do operador. Aterre no sentido oposto ao que abriu a vala para ajudar a preencher completamente com a terra escavada. Na primeira passagem, role a terra escavada de fora para dentro da pilha. Em passagens adicionais, coloque a terra escavada dentro da vala. Quando a vala estiver cheia, passe sobre ela com as rodas ou esteiras para compactar o solo. Este vídeo mostra um método de instalar o produto com um instalador de cabos. Consulte mais informações no manual do operador. Se equipada, libere a trava do instalador de cabos e abaixe-o até o solo. Desligue a máquina e remova a cancela da calha de alimentação. Instale o produto na calha de alimentação. Reinstale a cancela da calha de alimentação e fixe-a com o pino da cancela. Prenda a extremidade livre do produto para impedir que seja puxada para o cortador do instalador de cabos. Ligue o motor e verifique se a tecla seletora de implemento está ajustada para instalador de cabos. Abaixe a lâmina do instalador de cabos até que fique a meio caminho no solo. Acione a peneira vibratória em velocidade baixa e continue o avanço até que a lâmina alcance a profundidade adequada. Coloque o motor em aceleração máxima. Ajuste as velocidades de tração e da peneira vibratória para uma instalação ideal. Em algumas máquinas, o acelerador controla o ajuste de velocidade da peneira vibratória e ajusta a velocidade do instalador de cabos. Em outras, uma combinação do acelerador e controle de rotação do implemento ajusta a velocidade da peneira vibratória. Não sobrecarregue o motor.
A velocidade de instalação de cabos depende das condições do solo e do tamanho e tipo de lâmina do instalador. Uma velocidade de tração muito alta pode fazer o instalador de cabos se elevar do solo e ou os pneus ou esteiras girar. Consulte mais detalhes no manual do operador. As velocidades ideais de tração e da peneira vibratória dependem das condições do solo. Ao operar o instalador de cabos, para determinar a melhor velocidade da peneira vibratória para as condições do solo, ajuste a peneira vibratória em velocidade máxima. Ajuste a velocidade de tração. Aumente ou reduza a velocidade da peneira vibratória até a rotação do motor aumentar e aumente a velocidade de tração. Repita até obter as velocidades ideais de tração e da peneira vibratória. Para desligar o instalador de cabos, faça o seguinte: reduza a velocidade da peneira vibratória ao elevar a lâmina do instalador de cabos e avançar em movimento lento. Desengate a peneira vibratória quando a lâmina do instalador de cabos sair do solo. Desengate o controle de tração para parar o deslocamento da máquina. Reduza a RPM do motor para marcha lenta e desligue a máquina. Remova a cancela e o produto da calha de alimentação. Algumas máquinas oferecem duas opções de porta-carretel, uma com elevador hidráulico e uma de montagem fixa. Consulte no manual do operador instruções sobre carregamento do porta-carretel da opção escolhida. Verifique se o carretel está seguro no porta-carretel e se este está fixado na máquina. Se equipada com porta-carretel hidráulico, abaixe o máximo possível até o solo para melhorar a estabilidade e reduzir o risco de capotamento. Cargas suspensas podem se mover ou cair. Há risco de acidente grave ou morte se o operador for atingido ou esmagado por uma carga em queda. Nunca permita que alguém fique sob uma carga suspensa, a menos que ela esteja sustentada com segurança para não se mover ou cair. Somente use o porta-carretel para elevar ou transportar carretéis. Não tente elevar nem transportar carretéis mais pesados que a capacidade nominal do porta-carretel. Consulte a capacidade do porta-carretel no manual do operador. Para obter melhores resultados, posicione a retroescavadeira para escavar dentro do centro do giro. Quando posicionada, ajuste o acelerador em marcha lenta baixa. Usando 3 pontos de contato, use os degraus e alças para acessar o assento do operador da retroescavadeira. Abaixe os estabilizadores até o solo para estabilizar e nivelar a máquina. Libere a trava de elevação e giro da lança. Durante a operação, mantenha todo o pessoal afastado da área de giro da retroescavadeira. O giro da lança pode esmagar ou causar morte. A queda da lança ou da carga pode esmagar. Use apenas para escavação, não como manipulador ou elevador de objetos. Não gire a retroescavadeira sobre pessoas. A carga ou retroescavadeira pode cair inesperadamente. Nunca trabalhe sob implemento, a menos que este esteja apoiado adequadamente para evitar que caia inesperadamente. Ajuste a rotação do motor dependendo das condições de escavação. Opere os controles lentamente até se familiarizar com a velocidade de giro ao mover a lança. O manuseio leve e suave dos controles torna a operação da retroescavadeira mais eficiente. O interruptor de desligamento do motor na estação de controle da retroescavadeira pode ser usado para desligar o motor. Ao concluir a escavação, desligue a retroescavadeira desta forma. Coloque o braço da caçamba e a caçamba na posição recolhida para armazenar a retroescavadeira na posição de transporte. Engate a trava de elevação da lança e a trava de giro para fixar a lança da retroescavadeira e leve os estabilizadores. Reduza a rotação do motor. Siga o procedimento de desligamento no manual do operador. Ao se preparar para usar o implemento porta-bor, pode ser necessário um poço ou vala
em cada extremidade do furo. Dependendo do nivelamento do furo, a vala de entrada deve ter a profundidade do furo proposto e ser 6 a 10 vezes mais longa que a profundidade. Termine a vala o mais perto possível da obstrução, como uma trilha. A vala de saída deve ser mais profunda e larga do que a profundidade de perfuração desejada no lado oposto da obstrução. Quanto mais longa for a perfuração, mais longa e profunda deve ser essa vala para interceptar uma perfuração que pode se desviar do curso. Antes de iniciar a operação do porta-bore, retire do canteiro de obra todos os objetos que possam interferir na operação adequada de perfuração. Verifique se o implemento de perfuração está bem preso com segurança na posição de operação de acordo com o manual do operador. Uma haste em rotação pode prender roupas. A oscilação da haste flexível é extremamente forte e pode ferir uma pessoa que esteja no alcance. Nunca permita que mais do que 2 hastes de perfuração fiquem expostas. Avance lentamente a máquina usando RPM lenta do motor. Fique afastado da lateral da coluna de perfuração durante a operação. A rotação da haste deve parar quando o controle do porta-bore for liberado. Posicione a máquina na frente da vala de entrada. Siga o procedimento de desligamento. Instale 1 ou 2 hastes de perfuração e o cortador desejado. Para iniciar uma perfuração, ligue a máquina. Se aplicável, ajuste a tração em faixa baixa. Ajuste a rotação do motor como baixa. Selecione o implemento porta-bore. Ajuste a direção de rotação do porta-bore como avanço. Um ajudante deve usar a ferramenta de orientação da haste fornecida pela Vermeer atrás do cabeçote de corte. O ajudante deve estar fora da vala de entrada e no lado oposto da direção de rotação da haste de perfuração. Inicie a rotação de avanço do porta-bore e desloque lentamente para frente. Quando o cabeçote de corte entrar no solo, desligue a máquina e remova a ferramenta de orientação da haste. Verifique o nivelamento da haste com um nível e faça os ajustes necessários. Ligue a máquina novamente e continue a perfurar. Se a coluna de perfuração começar a se curvar, reduza a velocidade de avanço da máquina. Antes de adicionar outra haste, com as últimas 30 a 46 centímetros da coluna de perfuração ainda expostas, siga o procedimento de desligamento do manual do operador. Desacople a haste de perfuração da máquina. Ligue a máquina novamente, saia da vala de ré e siga o procedimento de desligamento. Instale a haste de perfuração adicional e continue a perfurar. Quando a ferramenta de corte sair do furo e ficar visível na vala de saída, siga o procedimento de desligamento. Remova a ferramenta de corte e instale a ferramenta de alargamento ou de puxada. Para iniciar o alargamento, ligue a máquina, ajuste a rotação do motor como baixa. Posicione a máquina para que a ferramenta de alargamento fique na abertura do furo da vala de saída. Ligue a rotação de avanço do porta-bore. Manobre lentamente a máquina para trás até que um acoplamento de haste surja na entrada do furo. Para remover a haste, siga o procedimento de desligamento. Desacople e remova a haste conectada ao implemento porta-bore. Ligue a máquina e avance até ficar perto o suficiente para reacoplar a coluna de perfuração. Siga o procedimento de desligamento e reacople a coluna de perfuração no implemento porta-bore. Afaste todo o pessoal da área da vala e da haste de perfuração. Ligue a máquina, ligue a rotação de avanço da perfuratriz e manobre a máquina para trás até que o próximo acoplamento de haste surja no furo. Continue esse procedimento até que o alargador seja retirado do furo. A Vermeer fornece com cada nova mini valetadeira um manual de manutenção com informações importantes de desempenho e segurança. Se suspeitar que algo está errado com a máquina, pare o uso e contate um revendedor autorizado Vermeer independente. Não coloque a sua segurança em risco ao continuar utilizando uma máquina que precisa de manutenção ou reparo. Práticas de trabalho seguro são uma parte importante da prevenção de acidentes. Faça a sua parte seguindo estes procedimentos para a sua segurança e a dos demais.